A paz do Senhor, amados de Cristo, tudo bem com vocês? Amados, hoje em mais uma série Mulheres da Bíblia, irei falar sobre a história de Esther. Uma mulher surpreendente, amados, e inspiradora. Ela foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia. E sua vida nos traz grandes aprendizados. Esther, amados, revela uma espiritualidade fervorosa, marcada por uma verdadeira confissão de caráter. E uma mulher exemplar em devoção, fé, coragem e sabedoria. E hoje, amados, iremos conhecer quem ela foi, como se tornou rainha e como foi usada por Deus para salvar a nação de Israel. Além de aprendermos muito, amados, com a vida dela. Então, amados, sem mais delongas, solta a vinheta. Amados, Esther foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia. Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. E ela era judia e foi criada por seu primo Mordecai, já que era uma órfã. Nessa época, amados, a nação de Israel estava sob exílio do reino persa. Esther era muito bonita e atraente, por isso ela se tornou rainha. O significado, amados, do nome de Esther em hebraico é Hadassah e significa mirta ou murta, que é uma flor muito bonita e popular. Quando Hadassah, entra lá pro harém, quando ela faz parte, ela entra lá pro harém real, ela recebe o nome de Esther, possivelmente, amados, pela designação dada a mirta, palavra bastante próxima da raiz do termo, que designa tanto como mirta ou como estrela, a forma da flor. O livro de Esther, amados, foi escrito aproximadamente entre 470 e 486 a.C. e acredita-se que foi escrito por Esdras. A história de Esther ocorreu em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa, que se estendia da Índia à Etiópia, compreendendo também algumas ilhas do Mediterrâneo. Esther, amados, viveu em um tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam em exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. Esther nasceu, amados, quando o povo judeu já estava sob o domínio persa há mais de 120 anos. A história de Esther começa quando o rei persa, Assuero, possivelmente rei Xerxes, deu uma grande festa para os seus servos e príncipes, para exibir suas riquezas e glórias do seu reino. A rainha Vasti, antecessora de Esther no trono, é convocada pelo rei para exibir o que? A sua formosura. Ela, porém, amados, se recusa a atender o chamado do rei Assuero para estar em sua presença. Por esse motivo, o rei fica furioso e resolve destituir, amados, a rainha Vasti do seu cargo de rainha. Para substituir a rainha Vasti, o rei cria um concurso de beleza, para que seja escolhida no reino, a jovem mais bela e formosa para se tornar rainha. As jovens mais bonitas de todas as 127, amados, províncias do reino persa foram convocadas para se apresentar ao rei, e dentre delas estava Esther. Durante o concurso criado pelo rei, as jovens ficavam recebendo durante 12 meses tratamentos especiais de beleza e especiarias. Amados, tem um livro que eu li, que eu gostei muito, que fala sobre a visão de Esther, que é esse livro aqui. Ele é muito bom, eu gostei muito. A escolha, os diários da rainha Esther, é um diário, então ela conta sobre a visão dela, tudo isso, dos tratamentos que ela passou e tudo. Muito interessante esse livro, é muito bom, vale a pena a leitura. Quando chega ao harém, Hegai, o responsável pelas mulheres do concurso, se encanta com a beleza de Esther. Ele fica totalmente encantado com a beleza dela e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes e os melhores alimentos. Os 12 meses se passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei. Nessa ocasião, cada uma levava um presente para o que? Adornar-se, elas se adornavam, se arrumavam
E, entretanto, ao contrário das outras jovens, Esther não escolheu nada além do que já possuía, que era sua beleza, né? Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona, ele fica totalmente impressionado pela beleza de Esther. E ele a ama mais do que todas as outras jovens, tamanho encanto que ele teve ao visualizar Esther. E imediatamente Esther é coroada rainha no lugar de Vasti. Entretanto, amados, após ser coroada rainha, Esther mantém-se o quê? Obediente ao seu primo Mordecai e não revela sua identidade judaica, visto que os judeus, sofriam grandes perseguições porque naquela época. Então, o que ela faz? Ela se cala em obediência, ao seu primo. Preocupado com sua prima, que havia criado, como sua filha, Mordecai visitava frequentemente, o palácio de Susã. E numa dessas visitas, Mordecai acaba escutando quando dois oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei. Mordecai, ele conta a rainha Esther, que informa o plano ao rei. E ao descobrir, amados, a veracidade, dos fatos, o rei manda enforcar os oficiais que conspiravam contra ele. E o plano conspiratório é escrito nos registros históricos. Algum tempo depois, Amã, que é um nobre e amalequita, é exaltado e colocado como primeiro-ministro, sendo o segundo, amados, no reino abaixo do rei. E por isso, naquele tempo, foi publicado um decreto do rei, para que todos adorassem Amã. Entretanto, como Mordecai era judeu e servo, de Deus, ele se recusava a se curvar diante de Amã. Amã fica muito enfurecido com Mordecai, porque Mordecai o quê? Não se prostra diante dele. E todo o povo judeu, então imagine a fúria de Amã. E requer ao rei que os judeus sejam punidos, olha só, punidos por não o adorar. O rei então concede o pedido de Amã e publica novo decreto, para que seja destruído todo o povo judeu. Mordecai, ele toma conhecimento do decreto contra o povo judeu, ele se entristece bastante, rasga suas vestes e cobre-se de cinzas, que era um costume naquela época. Esther fica sabendo da tristeza de Mordecai e se entristece também. Preocupada com seu primo, ela manda que seus servos descubram o motivo da tristeza de Mordecai. Mordecai então conta para Esther o plano terrível de Amã e pede para que ela interceda pelo povo judeu perante o rei. Acontece, amados, que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado seria condenado à morte, Não se podia chegar à presença do rei sem ser convocado. Exceto, amados, se o rei, estendesse o quê? O seu cetro de ouro. Por isso, Esther, ela fica receosa e teme o quê? Pela sua vida. Porém, o seu primo, alerta que ela também é judia e não seria poupada, apenas por quê? Por estar no palácio. Além disso, ele fala que se não for por Esther, a ajuda para o povo judeu se levantaria o quê? De outra parte, Se não fosse por ela, por outro modo, Deus ia agir. Com isso, Esther pede a Mordecai que ele e todo o povo judeu ore e jejue por 3 dias e informa que ela e suas servas fariam o mesmo. Olha aí o poder da oração conjunta, todo mundo junto, orando e jejuando. Glória a Deus. Os dias se passam e Esther coloca suas vestes reais para ir até a presença do rei. O rei, ao avistá-la, estende o seu cetro de ouro e diz: pede-me o que quiseres, e até metade do reino eu te darei. Esther, movida pela sabedoria de Deus, requer um banquete ao rei, na presença do primeiro-ministro Amã. E durante o jantar, o rei indaga a Esther sobre qual seria o seu pedido. A rainha, porém, requer, um outro banquete para o dia seguinte. Chegando no outro dia, ocorre um novo banquete requerido por Esther ao rei. A rainha, então, ela expõe todo o plano, olha só, todo o plano de Amã contra os judeus.
o rei fica furioso com o plano de Amã de tirar a vida da rainha, tão amada por ele e de todo o seu povo. E decide o quê? Enforcá-lo. Detalhe, amados, na própria forca que Amã havia construído para Mordecai. Acontece que mesmo com a morte de Amã, o povo judeu que continuava desprotegido, porque tinha o decreto, né? Pois o decreto que determinava sua destruição continuava o quê? Em vigência. E além disso, amados, naquela época, né, os decretos reais não poderiam ser revogados. Olha só, o decreto do rei, uma vez, né, decretado, ele não poderia o quê? Ser revogado. E por isso Esther intercede pelo povo judeu e convence o rei de publicar um novo decreto. Nesse novo decreto, o rei autoriza os judeus o quê? A guerrearem e se defenderem. Mordecai, então, envia o decreto a todas as províncias do reino. A guerra, né, acabou correndo, porque não tinha como evitar. E os judeus vencem, glória a Deus, evitando o quê? A destruição de seu povo, a destruição do povo judeu. Até hoje, amados, esse episódio é celebrado pelo povo judeu como uma festa chamada de Purim. A palavra, né, significa sorteio, que era a forma que Amã usaria, né, para determinar o dia o quê? Do extermínio o quê? Do povo judeu. Amados, vocês viram aqui quantas lições e aprendizados podemos tirar da história de Esther? Muitas lições e aprendizados, não é mesmo? A história de Esther se mostra de grande relevância para mim e para você, né? Para o povo de Deus, para todos nós. Por meio delas, amados, vemos a soberania de Deus, né? Em meio que? Em meio às crises. E como ele, né, é especialista, né? Deus é especialista em reverter situações que parecem impossíveis aos olhos dos homens, não é mesmo? O rei Davi, né, no Salmo 139, nos diz que todas as coisas já estavam escritas, né? Antes de quê? De que acontecessem. Todas as coisas já estavam escritas. E podemos ver isso através do que? Da vida de Esther, né? Que nos mostra que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Amados, não se esqueça, Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada, de nada. A princípio, né, poderíamos imaginar como que Deus iria usar, né, um concurso de beleza a favor de seu povo. Como assim? Deus tem suas maneiras, né? E acontece que o nosso Deus, ele é soberano, onipresente e onisciente. Glória a Deus. Ele sabe de todas as coisas e pode usar tudo o que? Ao seu favor. Por meio da história de Esther, né, podemos ver como Deus, amados, move, né, os governantes, mesmo que gentios, né, mesmo aqueles que não são cristãos, ao favor o quê? De seus planos. Deus usa quem ele quer e como ele quer, né? E nós temos mais aqui obedecer, sem questionar, sem perguntar, apenas acreditar. Deus, ele não é homem para que minta, e por isso todas as promessas feitas por ele se cumprem. Ciente disso, né, e conhecendo o poder e a fidelidade de Deus, é que Mordecai o quê? Instrui Esther de que se ela não se levantasse, olha aí, se ela não se levantasse pelo seu povo, outra pessoa o faria. Amados, é aquilo que eu falo para vocês, né? De evangelizarmos, porque o Senhor conta comigo e conta com você, né? Porque se você não se levantar, ele vai levantar outra pessoa, né? Lembrando que esse é um mandamento também que o Senhor nos deixou, uma ordenança, né? Ide, vá, né? Das boas novas, o evangelho. Então, é isso, porque se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa. Então não é mais fácil obedecermos e fazermos. Por isso que eu falo, compartilhe, receba a mensagem, aprenda a mensagem e compartilhe para aqueles que estão precisando. Glória a Deus. Isso porque, amados, os planos de Deus não se frustram, eles se cumprem. Deus, ele não precisa de nós é que precisamos dele, né? E é uma honra, amados, né? É uma honra sermos usados, né? E podermos o quê? Nos relacionarmos com ele, termos intimidade,
né, com o nosso amado Pai. Deus, ele não precisava de Esther, né? Mas ao ser obediente, ela tem o privilégio, olha aí, de ser usada por ele e se tornar uma figura tão relevante para a história. Olha aí, a obediência, né? Glória a Deus por isso. Por isso que eu digo, se permita ser usado por Deus. Faça a obra dele com alegria, porque de você ele está cuidando. Pode ter certeza disso. Amém, irmão? Amém, minha irmã? A história de Esther, amado, também nos remete a uma outra história, né? De alguém superior a ela. Esther, amados, ela arriscou, né? Abrir mão de o quê? De sua vida, né? E de seu palácio terreno. Porém, Jesus Cristo, né? Voluntariamente, amados, abriu mão o quê? De seu palácio celestial e entregou a sua vida para salvar o quê? Os pecadores. Eu e você. Glória a Deus por isso. A história de Esther, amados, é linda, né? E seu sacrifício que é notório. É notório. Porém, ela aponta para uma obra muito maior e mais bela, né? Que foi o do nosso amado Senhor Jesus, que morreu por nós, né? Então todos, né, temos que fazer sacrifícios, né? Quando eu falo de compartilhar, de você compartilhar e evangelizar, é isso, né? Você perder, gente, não é nem tanto tempo de você simplesmente se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar a mensagem. O curtir, amado, se inscrever no canal é para que a plataforma, né, o YouTube, possa distribuir esse vídeo para que alcance mais e mais pessoas, amados. Muito mais, né, por milhões de pessoas, que a palavra do Senhor venha assim, ó, se multiplicar. É por isso que eu peço o curtir, o compartilhar e o se inscrever, para que o YouTube, a plataforma, entenda isso. Da história de Esther, amados, podemos tirar 3 lições, né, de como um servo de Deus deve se comportar. Primeiro, o que? A coragem, né? Olha aí, o cristão tem que ter o que? Coragem, né? Esther, ela não fugiu ao seu chamado para interceder pelo seu povo. Não, ela não fugiu. Ao contrário, né? Ela foi corajosa, se levantou pelos judeus. Mesmo que temendo por sua vida, ela se apresenta diante do rei sem ser convocada, né? Como nós já vimos o perigo, que não poderia, ela corria risco que de morrer, mas não a impediu de fazer o quê? O que lhe havia sido pedido a ela. Esther, ela era obediente, né? Honrava o que? Seus líderes, honrava seu povo e honrou a vida de Mordecai. Então, amados, coragem, né? Quando você tiver algum chamado a fazer, tenha coragem, faça com excelência, porque o Senhor está cuidando de você. Assim como ela corria risco de morrer, Deus cuidou dela, né? E Deus vai cuidar de você. Então, quando tiver algo para você fazer, para Deus, né? Um chamado, faça, mas faça com excelência, porque Deus vai te honrar. A segunda coisa, amados, é o que? A sabedoria. Esther, ela não foi impulsiva, né? Ou atrevida. Esperou o momento certo de falar. Olha aí o que nós temos que aprender. O momento certo de falar, de abrir a nossa boca. Temos que fazer tudo com sabedoria, pedir sabedoria a Deus. Ela não falou no primeiro momento quando foi à presença do rei. Ela esperou. Olha aí. Não falou no primeiro banquete. Ela esperou o momento que é certo de agir. Seu comportamento, né, o comportamento dela demonstra grande o que? Dependência, oh glória a Deus, e disposição para ouvir o que? A voz de Deus. É o que nós temos que ter, né? Saber ouvir a voz de Deus. E a terceira coisa é a humildade. Mesmo sendo rainha, Esther mostrou obediência e honra a Deus e ao seu primo Mordecai. Imagina quantas pessoas não falariam, eu sou a rainha, não tenho o que temer, né? Só que Esther, ela não foi assim. Ela não foi uma dessas pessoas. Não sejamos uma dessas pessoas. Amém? Ela não foi egoísta, né? Mas agiu o quê? Em favor do seu povo. Ela botou o seu povo em primeiro lugar. Esther era temente a Deus e sabia que estava fazendo parte de um plano maior. Um plano a favor do povo de Deus. É possível, né, perceber que apesar de sua história sofrida, Esther não foi uma mulher egocêntrica. Muito pelo contrário, ela teve sua identidade muito bem firmada em Deus e sabia que a sua posição de rainha
era para o quê? Servi-lo. Então, amados, você, né, como um cristão, né, então se posicione como servo verdadeiro, valoroso, valorosa, né, para a obra de Deus, assim como Esther foi. A vida de Esther, amados, é um grande exemplo de paciência. Ela foi uma grande intercessora e protetora do povo de Deus. E é um grande exemplo que devemos, né, agir diante o quê? Das crises e provações que a gente passa, né? Temos que aprender com Esther paciência, saber, sabedoria, coragem, humildade, primordial para nós cristãos. Ainda, né, nos dias de hoje, mesmo que pareça tão distante, né, da história narrada, a vida de Esther, ela nos traz grandes ensinamentos, né, principalmente de como devemos confiar na soberania de Deus e de como devemos estar prontos para servi-lo e sermos obedientes ao seu chamado. Olha aí. Amados, eu espero grandemente que a história de Esther tenha te edificado grandemente, porque me edificou. Porque a cada dia nós aprendemos, né, através da palavra do Senhor, dessas mulheres valorosas que nós encontramos na Bíblia, né? Louvado seja o Senhor. Termina aqui, espero que vocês tenham gostado sobre a história de Esther. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados, até o próximo vídeo. Shalom.